Mas agora nós vamos falar de indústria. Nós estamos em contato com Marcelo Azevedo, que é economista da CNI, a Confederação Nacional da Indústria, a confederação que hoje divulgou um balanço prevendo que, na melhor das hipóteses, a produção industrial deve cair 3,9% este ano. Marcelo Azevedo, boa tarde. Boa tarde, é um prazer atendê-los. Ô Marcelo, a previsão é essa, uma retração de 3,9% da produção industrial, mas que pode chegar a 7%. Exatamente, né? Num cenário mais pessimista, no qual as medidas não são capazes de evitar uma queda bastante forte da renda das famílias e também das empresas, criando mais desemprego, a recuperação fica mais difícil, o golpe inicial dos efeitos da pandemia sobre a atividade também ficam mais fortes, e com isso a gente chega nesse resultado mais pessimista de uma queda bastante significativa no final do ano, de 7% da produção industrial, do PIB industrial. Em relação à economia brasileira também houve uma revisão importante. O último balanço da CNI contava ainda com uma alta de 2,8% antes da pandemia e agora também prevê um recuo da atividade este ano, 4,2%? Exatamente. A revisão a gente não tinha feito ainda um número desde o final do ano passado. A gente foi apenas acompanhando, aí foi acontecendo e fazendo nossas estimativas. E, como todo mundo sabe, as coisas foram todas acontecendo ao longo de fevereiro para cá e cada vez mais as revisões foram indo para baixo, até que a gente conseguiu fazer um cenário, mas ainda assim tem essa incerteza, né? A gente tem um cenário aí base, no qual as medidas conseguem, de certa forma, reduzir o impacto na demanda, na renda, e reduzir o impacto nas empresas, evitando um grande fechamento de empresas e um grande desemprego, e nesse cenário a gente chega nessa queda de 4,2% do PIB brasileiro. Uma queda ainda bastante significativa, e lembrando, a gente está levando em consideração que as medidas, nesse caso, ainda conseguem reduzir bastante o impacto inicial da crise e permitem também uma recuperação mais significativa do que no cenário pessimista que estávamos falando agora há pouco. Agora, Marcelo, entre as medidas que mais poderiam fazer diferença em relação ao ritmo de atividade da economia este ano, quais que você destaca? O diagnóstico vem sendo correto, na medida que as medidas são, em sua maioria, tentam proteger a renda daqueles que estão mais vulneráveis, para conseguirem manter um mínimo de renda, e garantir a sobrevivência das empresas, que é fundamental para garantir a sobrevivência dos empregos. Com isso, a gente conseguindo atravessar esse período mais crítico de fechamento das medidas mais fortes de isolamento, de distanciamento social, que reduzem bastante a demanda e a renda, tanto das empresas quanto dos profissionais informais e aqueles trabalhadores de conta própria. A gente tem um efeito muito forte que se as medidas conseguirem reduzir esse efeito, fazer essa passagem toda durante esse período mais crítico, e aí tem tanto as medidas que dão o dinheiro diretamente para aqueles vulneráveis, como as medidas que permitem que as empresas sobrevivam, seja via mais financiamento, conseguindo empurrar um pouco alguns pagamentos e algumas dívidas. Na medida que isso permita a sobrevivência da empresa, a sobrevivência do emprego, e garante uma renda mínima para as famílias, você permite que a recuperação seja mais forte. Por isso elas são fundamentais. E é claro, não se pode nunca esquecer também das próprias medidas para poder reduzir os efeitos da pandemia na saúde, né, que enfim, tem que ser a prioridade nesse momento. Inclusive porque a gente está vendo vários estados aí adotando um lockdown, ainda que seja em algumas cidades, mas é um risco presente até para grandes cidades, como é o caso de São Paulo, né, caso as últimas medidas não deem o resultado esperado em termos de controle da doença, e lockdown atrapalha tudo. Agora, Marcelo, eu queria que você falasse sobre a questão do crédito, que tem sido uma reclamação constante dos empresários. Você falou em diagnóstico correto do que é necessário, e crédito é muito necessário, não é? Sem dúvida nenhuma, né? O impacto no faturamento das empresas foi muito significativo, e ao mesmo tempo muitas suas despesas continuam valendo,
mesmo sem poder produzir, porque, enfim, as empresas podem, muitas delas estão tomando todas as medidas necessárias para que seus empregados possam fazer os seus trabalhos, mas não tem para quem vender. Os consumidores estão todos em suas casas com as medidas de distanciamento social, então a demanda acabou porque está muito baixa, e ainda tem os efeitos da renda, e depois mesmo no final da pandemia a gente não sabe como o consumidor vai se comportar, se vai voltar a um hábito de consumo anterior à pandemia ou não. Isso pode também levar algum tempo. Então é um longo período que a gente prevê de uma demanda limitada. Então para garantir a sobrevivência da empresa é necessário essa questão do crédito para poder ficar adiando e poder equalizando aí a questão de faturamento, de renda, com os custos que vão continuar. Tendo isso, a gente reduzindo bastante o impacto nas indústrias, a gente reduz também o impacto no emprego e garante essa recuperação mais forte. E o crédito realmente é fundamental nisso. Agora, as empresas não contam ainda com a possibilidade, mesmo esse levantamento, de uma expansão de exportações de manufaturados, né? É um problema que a indústria vem registrando já há bastante tempo. A gente até imagina que com o dólar mais alto se possa ter ganhos de competitividade, mas o mundo vai estar mais complicado. Marcelo, o que pesaria nessa piora da projeção que veio no levantamento da CNI? Bem, certamente tem um impacto muito forte da pandemia no mercado doméstico também. O mercado externo seria uma saída, mas ela também vem sendo bastante limitada. No primeiro momento, vários países parceiros aí importantes, como os Estados Unidos e a Argentina, no caso dos manufaturados, estão passando mais ou menos pelo mesmo período que nós estamos passando, um pouco mais para frente, um pouco mais para trás, diferentemente do Sudeste Asiático e do restante da Ásia, para onde nossas exportações são mais básicas, manufaturados, no caso como importante aí para a indústria. E para esses países a recuperação já está ficando mais clara, né? As exportações para esses países parecem estar retomando, isso já está começando a aparecer aí nos dados de março e principalmente de abril. Por outro lado, de manufaturados, a gente está enfrentando aí bastante dificuldade. Por isso que é importante também lembrar do período pós-pandemia. Claro que as ações todas têm que ser voltadas agora para o curto prazo, a preocupação toda com a saúde e com a economia agora no curto prazo, mas também é importante lembrar que a gente estava no meio de um processo, e a gente via isso nos dados de recuperação, inclusive, de janeiro, fevereiro, e esse processo tem que estar lá no horizonte, pode estar distante, mas ele tem que estar lá no horizonte para quando a gente sair dessa pandemia, para que até ajude a recuperação, né, uma continuidade de uma recuperação aí com mais competitividade, podendo exportar mais, podendo também atender melhor o mercado doméstico, quando esse estiver melhor. Agora o complicado é se você não vê muita eficácia das medidas e nós chegarmos num limite mais pessimista, que seria de um tomo da economia brasileira de mais de 7% e produção industrial também, não é? Exatamente, e aí é importante que as medidas fiquem acompanhando os desdobramentos aí da pandemia. Cada vez, como a gente tinha falado mais cedo sobre questões de lockdown, está mudando algumas das medidas de distanciamento social para coisas um pouco mais fortes. As próprias medidas também têm que estar acompanhando isso. Se demorar mais tempo para a gente sair para um início de um relaxamento dessas medidas, as medidas de distanciamento, as medidas econômicas têm que acompanhar isso, e acompanhar também essa questão da intensidade. A gente vê algumas questões da liquidez está sendo dada, muitas vezes não está chegando nas empresas que realmente deveria estar chegando, as mais vulneráveis. Isso tudo está sendo acompanhado pelo governo. A gente acredita que precise continuar ainda sendo acompanhado, está sendo acompanhado por nós da CNI. A gente constantemente está indo para o governo apresentando medidas, apresentando sugestões de coisas que podem ser feitas, que devem ainda ser feitas, para reduzir esses impactos todos, na medida que a gente vai cada vez mais se atualizando, né? É uma crise nova, os efeitos dela são novos, e isso tudo tem que ser acompanhado dia a dia, se atualizando, para que esses efeitos, tanto agora quanto sejam reduzidos, e aí economia, saúde, claro, e também que permitam uma recuperação mais forte assim que ela for possível.
Agora, Marcelo, fica aquela preocupação também com relação à economia, né? Os impactos que forem sendo detectados na economia, questão fiscal pesa muito, então, além do impacto sobre a população, desemprego, renda, a questão das empresas, necessidade de crédito, de se verificar qual o impacto efetivo em termos de competitividade e tudo mais, tem a questão fiscal, que sempre é um problema no Brasil, né? Nesse ano, enfim, botando em prioridades aí, a questão fiscal realmente teve que ser deixada um pouco de lado, é inevitável, mas é importante que quando se for possível começar a retomada, que se consiga fazer esse equilíbrio. Também não pode se passar de uma hora para outra para o outro extremo de controle, porque a economia está passando por um momento difícil e parte desses efeitos vão perdurar durante algum tempo. Também não vai se poder, no momento que a gente perceber que está numa recuperação sustentada, passar diretamente para o outro extremo e fechar tudo, porque a economia vai estar com uma certa dificuldades. Então, vai ser necessário aí até a gente de fato ter deixado a pandemia para trás e seus efeitos econômicos, principalmente, também para trás. Durante esse tempo vai ser necessário manter um equilíbrio para depois retomar com mais afinco a questão fiscal. Não é questão de abandoná-la, mas tentar fazer um equilíbrio durante algum tempo até que os efeitos econômicos sejam de fato superados em sua totalidade. Nós conversamos com Marcelo Azevedo, que é economista da CNI, a Confederação Nacional da Indústria. Marcelo, muito obrigado, uma boa tarde. Boa tarde, Denise, boa tarde a todos.